Olá, seja bem-vindo ao quarto bloco do curso de Arcanos Menores do E-Adeptos. Então até agora nós vimos os princípios do Yin e do Yang, nós vimos os 4 elementos e agora nós vamos ver o básico da Árvore da Vida. Então essa árvore está extremamente detalhada no curso de Cabala Hermética. Mas a gente vai dar uma pincelada por quê? Porque no tarô nós estudamos a Árvore da Vida de cima para baixo. E dentro do curso de Cabala, nós estudamos a Árvore da Vida de baixo para cima. E quando eu falo cima, baixo, direita e esquerda, é meramente didático, porque isso é etéreo. Isso são conceitos para facilitar a sua compreensão dessa ideia da Árvore da Vida. Porque ia ser muito complicado eu te explicar que todas essas 10 esferas, né, as 10 sefirotes, elas são uma coisa só e está uma dentro da outra. Aí você já ia ficar maluquinho. Por isso, os sábios da antiguidade conseguiam espalhar isso na forma de uma coisa que chama geometria sagrada. Então, por fins meramente didáticos, porém, facilita muito a nossa compreensão. Essa imagem que você está vendo aqui do lado é a da Árvore da Vida, com suas 10 sefirotes. Então, dentro do tarô, nós vamos começar de cima para baixo, ou seja, o caminho do raio, o caminho da pomba, o caminho da manifestação. E a primeira dessas esferas, né, é a esfera de número 1, que tem o nome de Keter, ou coroa. Então, Keter, ela fica no topo da Árvore da Vida. Ela representa Deus, basicamente, ou o grande arquiteto do universo, Alá, Jeová, o Big Bang, seu cérebro, o todo, o universo. Então você pode dar o nome que você quiser para isso. Ela é a energia de todo o seu processo. Então ela é a energia que começa. Quando a gente pensar no a gente está relacionando diretamente com os 4 ases. Ou seja, o as não é a carta maior do baralho, a que vale mais, a mais poderosa? Então, é daí que vem essa ideia. O as é o tudo pode, todas as possibilidades, todas as probabilidades. Ela é aquela fagulha divina que vai incendiar e criar todos os múltiplos projetos. Então, quando a gente está entendendo aí o tarô, nós entendemos que o ele tem a palavra-chave de criação, de início de um processo. E aí nós descemos aí no relâmpago e nós vamos chegar no número 2. Da criação ilimitada, nós temos a sabedoria, ou o número 2. Qual que seria a diferença do 1 para o 2? É a mesma diferença do branco, que contém todas as cores, e aí ele vai passar por um prisma, e aí ele vai ser dividido em todas as cores do arco-íris. E as cores do arco-íris nós conseguimos compreender. Então isso é o número 2. Ele estaria associado diretamente a essa pluralidade de possibilidades. Então no 2, tudo pode. No 2, tudo é feito. Você está analisando todas as inúmeras e infinitas possibilidades. Daí ele ser chamado de Rokhmah, ou sabedoria. Então a gente pode pensar em coisas novas que acontecem, conhecimentos novos, aventuras novas, tudo de novo que vai surgindo ao longo da nossa vida. Pensa no número 1 como sendo um ponto. O número 2 é uma linha. Então essa linha é o desdobramento natural do ponto. Ele é o ponto em movimento. Ele é aquela primeira ideia que você teve no as, ela já está começando a funcionar. Ela está em andamento. Então nós imaginamos sempre que os números 2 vão estar associados com esse dinamismo. Então com essa característica de você colocar as coisas em movimento. E o número 3 fecha esse triângulo superior do fogo. Então o 3 é Binah, ou a restrição. Então o 3 fecha o seu projeto. Tudo que você começa no primeiro, expande no 2 e termina no 3. Então o 3 ele formaria aí um triângulo. O triângulo faz o quê? Limita uma área.
Então a ideia do 3, de Binah, está muito associado com a ideia de restrição, a ideia de responsabilidade, a ideia de castidade, a ideia de seriedade. Os números 3 dentro do tarô, eles estão muito associados à conclusão de uma primeira passagem do seu projeto. Depois nós vamos detalhar tudo isso, mas a gente consegue associar aí Binah com esse entendimento do que tem que ser feito, da responsabilidade, né, a palavra-chave do 3, responsabilidade com o que deve ser feito. Os números 1, 2 e 3 dentro de cada naipe vão estar associados ao elemento fogo, né? Eles vão ter aquela fagulha divina e associado à vontade. Já o 4, 5 e 6, eles vão estar associados já ao elemento água, né? Então eles são o pequeno yin dentro do grande yang. Então vão estar associados já numa segunda etapa. O número 4, ele está associado com Hesed, com a misericórdia, com a caridade, com a bonança, com a prosperidade. Então sempre que a gente entender Hesed, a gente vai estar compreendendo a ideia de muito, de abundância, de facilidade. O 4, ele é o grande pai, ele é o grande fornecedor, ele é o grande estrategista. Então a gente pensa nessas palavras-chave sempre que a gente estiver se referindo a qualquer arcano menor de número 4. A sua contraparte é o número 5, que é o rigor, Gevurah. Ou seja, todos os 5 dentro do tarô estão associados a um corte, a um limite, a tirar os excessos, a fazer as coisas de uma maneira séria. Então, tudo que a gente tem de caridade no número 4, nós vamos ter de rigor no número 5. Então, costuma ser um número que o pessoal tem um pouco de medo quando sai, porque ele avisa de algum corte, alguma perda, alguma restrição que vai ser trabalhada aí. Tá ok? Quando você consegue equilibrar o 4 e o 5, ou seja, a prosperidade e as restrições, nós vamos chegar na beleza, que é o equilíbrio, que é o centro da árvore da vida. Então todos os 6 dentro do tarô estão associados à noção de equilíbrio, de beleza, de coerência, de tudo aquilo que está bonito dentro daquele elemento. Então os 6 costumam ser números, quando você tira, eles trazem aí a noção de beleza, de equilíbrio, de que tudo está funcionando de uma maneira ordenada e correta. Os números 4, 5 e 6 trabalham com o elemento água dentro da árvore da vida. E aí nós descemos mais um pouquinho próximo da manifestação. Os 7, 8 e 9 trabalham com o elemento ar. Então, ou seja, vai ser a última racionalização antes da manifestação. Então o 7, ele lida muito com Netzah, que seria a emoção dentro da nossa mente. Então o número 7 lida muito com paixões, com arroubos, com ímpetos, e trabalha muito dessa ideia desse apego emocional que nós temos às nossas ideias dentro dos nossos projetos. A sua contraparte é Hod, ou o número 8, que está ligado diretamente com o arcano da intelectualidade. Então ele são sempre números que têm a ver com intelecto, com razão, com análise, com tomar conta, com verificar o projeto no seu fim. Hod vai estar sempre lidando com a intelectualidade, então vai tratar do racional dentro do seu projeto. Se Netzah é aquela emoção que você coloca dentro do que você quer fazer, Hod vai falar da racionalidade que vai guiar os seus passos. Então você já percebeu aí que a árvore está dividida em 2 grandes pilares, né? Então você vai ter um pilar de expansão, um pilar de restrição e o meio que vai estar o equilíbrio. Do equilíbrio aí, do 7 com o 8,
nós vamos ter o 9, que é Yesod. Yesod quer dizer fundação ou gestação. É o período final, ele está muito associado com o ventre, o útero. Porque ele é aquele processo final no qual o bolo já está no forno, pronto para descarregar no número 10. Então você vai ter que equilibrar a razão de um lado, a emoção do outro, né? E aí você vai compelir e fazer o último processo antes de terminar o seu trabalho. Então esse número final, 9, ele vai estar lidando assim com a quase manifestação final, ainda num processo de fabricação. E aí o 9 vai desembocar finalmente no número 10. Todo o seu projeto que começou com uma ideia, né, o 1, agora ele vai se tornar e desembocar no 10. Então o número 10 está associado diretamente com o elemento terra, ou seja, ele é a concretização daquilo que você planejou lá em cima no 1. O 10 é igual a 1 mais 0, ou seja, ele está intimamente ligado com o 1. Quando a gente imagina o que isso quer dizer, se a gente voltar lá no que eu falei no comecinho, que o 1 é a ideia divina, é o Fiat Lux, é o começo do projeto, ele vai passar por todo um labirinto de processos de consciência e ele vai desembocar finalmente o produto final concreto em Malkuth, no 10. Então, a ideia que a gente tem aí de qualquer projeto é o quê? Concretizar esse projeto. Então, nós começamos no 1, passamos pela árvore da vida e manifestamos nossos projetos em Malkuth. Então, agora a gente consegue entender. Existem dois pilares, como eu disse anteriormente, um pilar da expansão, né, que a gente vai ver ali o número 2, o número 4 e o número 7. Nós temos o pilar da restrição, né, o número 3, o número 5 e o número 8. E nós temos o pilar do meio, o número 1, o número 6, o número 9 e o número 10. Então, cada um desses vai ter 3 esferas. Claro, o do meio tem 4, só que, esotericamente, nós consideramos o 1 e o 10 como sendo a mesma coisa. Parece complicado, mas não é. Às vezes as pessoas têm um pouquinho de dificuldade de entender, porque o 1 é completamente etérico, ao passo que o 10 é completamente feito. Mas a gente consegue fazer uma simulação com alguma coisa bem banal, do tipo preparar um jantar. Vamos imaginar o que você quer jantar hoje à noite. Então essa ideia, ela sai no número 1, é Keter. Você pode jantar onde? Você pode jantar em qualquer lugar. Você pode jantar qualquer coisa. Então a ideia de vou jantar hoje à noite é o começo da jornada. Depois nós passamos para o número 2. O que eu vou jantar hoje de noite? O número 2 ele é infinito. Dependendo do dia da semana e da cidade onde você está vendo esse curso, você pode assumir que você pode jantar qualquer comida de qualquer cardápio de qualquer restaurante da sua cidade. Dependendo do horário que você está vendo isso, você pode até pegar um carro, um ônibus, um táxi, um avião e ir para alguma cidade próxima e escolher qualquer restaurante e comer qualquer prato de qualquer cardápio de qualquer restaurante de qualquer cidade que esteja próximo de você. Ou você pode bater na casa de qualquer amigo, bater na casa da sua mãe, filar uma boia com seu irmão. Então as opções de comida são infinitas. Então lembremos que o número 2, ele não é limitado. Ele é infinito mesmo. Se você quiser virar e falar assim, olha, eu vou tomar um sopão da prefeitura ou eu vou comer capim, ainda assim está dentro do projeto 2. Rockmar, nós consideramos infinito. E aí ele vai ser limitado no número 3. O número 3, ele vai dizer o que você vai poder comer. Você jamais poderia pensar em comer um prato que você nunca experimentou, ou que você não sabe que existe, ou que você não sabe como é preparado, ou que você não conhece. Então o número 3, ele vai limitar todas as suas opções. E aí nós vamos descer um pouquinho mais da árvore da vida. O número 4 já te tem um projeto em andamento.
Então você vai escolher, eu quero um parmejano, uma pizza, um hambúrguer, um x-salada, o que você já tem uma ideia. E o número 5 vai te dar aquele limite. Quanto dinheiro você tem? É melhor eu comer em casa, vamos ver o que tem na geladeira. O que tem na geladeira? Tem esses determinados produtos. Então a restrição do número 5 vai cortar a sua ideia, então daí a ideia da espada, né? Cortar a sua ideia até que nós cheguemos no equilíbrio, que é o número 6. O número 6 é o que você quer, o que você tem, o que você pode e como você vai fazer. Por isso a ideia da beleza. Ou, como eu costumo falar, é o que temos para hoje. Então, acertando isso daí, você vai preparar esse prato. Seja, se você determinou ir num restaurante, você vai sair, você vai se preparar, você vai tomar as providências. Se você escolheu ficar em casa, você vai preparar as coisas, pegar os produtos, montar o que você quer fazer. Então, isso é o próximo andar da árvore, ou seja, o 7 e o 8. E aí, o 9 seria a preparação final. Você sentado na mesa do restaurante esperando o seu prato, ou você esperando o micro-ondas terminar de fazer o seu omelete, ou você diante do forno, não importa. Quando você terminar de fazer, o resultado final seria o 10, que é você diante de um prato jantando. Não importa onde, não importa o que. Qual seria a ideia principal? Que o 1, que é a sua vontade de comer, foi saciada pelo prato de comida manifestado no 10. Então aí nós temos a jornada básica dentro da árvore da vida com o exemplo mais banal que eu posso te dar. Mas esse exemplo ele pode ser usado para absolutamente qualquer coisa dentro da sua vida. Então pode ser um projeto de uma empresa, um projeto de você abrir uma nova empresa, você fazer uma faculdade, você fazer uma viagem para o exterior. Então qualquer coisa que você idealizar, ela pode ser definida nesses 10 passos. E nós vamos estudar passo a passo dentro de cada um dos elementos na próxima aula. Então fique comigo.